Fala pessoal, aqui é o Luiz e esse é mais um Reforma em 3 minutos. E o tema de hoje é Reforma na Favela. Pros pretos, pros brancos, pras minas, pros caras. Bom, no livro de Lucas, no capítulo 17, nos versículos 11 e 12, diz assim: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos. Gosto muito desse texto porque ele me mostra a preocupação que Jesus tinha com os excluídos. Ele cresceu numa cidade chamada Nazaré, que era insignificante diante de Israel, assim. Então, de certa forma, ele cresceu com pessoas que também eram excluídas pela sociedade. E os discípulos de Jesus também, onde ele foi buscá-los, com exceção de Mateus, talvez, e Judas Iscariotes, eram de forma excluídos também. Jesus se importava, ele dizia que os sãos não precisam de médico, mas aqueles que estão doentes. E o tema do devocional de hoje é Reforma na Favela. Confesso que esse até hoje é o devocional mais difícil de fazer, porque quando eu olho para as periferias, e eu moro numa periferia, e congrego numa igreja no bairro Jaqueline, e nós estamos ali, é uma igreja de periferia também. Só que isso é uma dádiva, na verdade, porque quanto mais o tempo passa e quanto mais comunidades eu conheço, menos igrejas de fé reformada eu encontro. Isso se deve ao fato de que nesses locais as pessoas já estão acostumadas com uma fé no ocultismo, o que não é evangelho. E por isso que, ao olharmos para esse neopentecostalismo que é tão plural na favela, tão plural nas comunidades, nós temos que defender uma nova reforma protestante e dizer que isso não é evangelho. Só que há uma preocupação muito grande da aceitação das pessoas, das comunidades, com o evangelho reformado, porque a grande questão da reforma é sem dúvida uma salvação, é a volta para as escrituras. Porém, existem outras nuances da reforma protestante que não são tratadas. Por exemplo, a ideia de estudo, há uma ideia social e política na reforma que é pouquíssimo explorada pelas igrejas. E se a gente conseguir olhar para o pano de fundo da reforma protestante, a gente vai perceber que duas ocupações eram bem vistas pela igreja. O clero, obviamente, e o agricultor, que é o que promovia sustento para o clero. As outras formações eram mal vistas pela igreja. Em Genebra, Calvino vai dizer que não, que toda formação tem como glorificar a Deus. Pense em você, querido, a falta que nos está fazendo pessoas que têm um ministério na parte das artes, música, teatro, imagine atores, querido, que nesse meio aí, que está uma bagunça, onde os princípios estão sendo violados no nosso país, atores crentes, genuínos. A reforma protestante defende, querido, que as maiores cadeiras, os melhores cargos, quer seja nas faculdades, nas escolas, nas empresas, devem ser ocupados por cristãos genuínos. Queridos, a reforma protestante vai muito mais além das 4 paredes da igreja. Por isso que aqui defendemos que um cristão genuíno, ele tem que procurar glorificar a Deus em todas as áreas da sua vida. Entende? E quando nós falamos de reforma na favela, é porque Jesus se preocupava com aqueles que são excluídos, querido. E tem uma ideia muito ruim que não se pode haver igrejas reformadas na favela. E isso é muito terrível, queridos, porque nós estamos destinando muitas pessoas a uma fé manca, ou uma fé no oculto, o que não é evangelho. Então, quando eu digo reforma na favela, isso é uma coisa urgente, e para a gente meditar que aí no Jaqueline, onde a maioria dos nossos jovens moram, existe uma comunidade carente, querido. Carente do evangelho, carente da fé reformada, que às vezes a gente, na segurança da igreja, a gente se tranca e não faz mais nada. Nós precisamos enxergar, querido, na comunidade em que estamos inseridos, um grande campo missionário. Pastor Adriano, vez e outra, sempre está falando isso com a gente. Certa vez conversando com ele, ele me disse que ele é o campo missionário dele, da Priscila. Querido, vamos fazer coro com isso, sabe? Não só no Jaqueline, mas em Santa Luzia, que a gente está tão perto, que é até onde eu moro, por sinal. Há pouquíssimas igrejas de fé reformada, querido. Há pouquíssimas igrejas ensinando a verdade.
Reforma já nas favelas, reforma já nas comunidades, para que as pessoas possam ver. Há uma música do Resgate, e aqui no canal nós gostamos demais do Resgate. Há uma música que diz: eles precisam saber. E de fato, as pessoas precisam saber. Precisam ter seus olhos abertos para a fé reformada, entender quem é Deus de fato, não ter medo de Deus. Porque o que acontece em 80% das igrejas em periferia é um coronelismo gospel. Existem donos da igreja e não é Jesus Cristo. Então eu quero te desafiar, jovem, a olhar um pouco mais para os lados e perceber que perto de você é alguém que está perdido e que a gente está se enganando achando que as pessoas estão salvas dentro dessas igrejas. Querido, pelo contrário, preguemos a fé reformada, porque ela é o Evangelho. Vou terminar com a frase de Spurgeon: estourei meu tempo, me perdoem, mas ele diz o seguinte: todo cristão, ou ele é um missionário ou ele é um impostor. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Reforma na favela, já. Deus abençoe.